Deus atribui papel especial a mulheres e homens na igreja com reflexos na família. Abra sua Bíblia, por favor. Gálatas 3:28. Um culto sem a mensagem bíblica não é um culto cristão. É uma reunião social. Mas quando se abre a Bíblia Sagrada, então se ouve a voz de Deus. Olha o que Paulo diz como texto básico. Nós sempre temos um texto que é a base da mensagem que eu apresento no altar. Diz assim o apóstolo São Paulo: de Sarte não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus Cristo, estar em tua casa é um grande privilégio, é uma honra. Estamos no concílio de Deus, estamos assentados juntamente com Cristo em lugares celestiais. E neste momento, Senhor, de forma sensível, abrimos o nosso coração para receber a semente da palavra. Esta semente vai cair em boa terra, vai germinar e vai dar frutos para a glória do Senhor. Fala-nos, Pai, e usa as minhas cordas vocais, usa a minha mente e o meu coração para de forma fiel, para que eu transmita de forma fiel o pensamento que está em teus pensamentos. É no nome de Jesus que eu oro, e todo o povo de Deus diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo amado. Olha, já chegaram os calendários de 2018, hein? Olha, me colocaram aqui no altar, que lindo, já estamos com os calendários de 2018. Meus amados irmãos, minha família, santos preciosos, povo eleito, noiva de Cristo, meus filhinhos em Cristo Jesus, aqueles que são selo do meu apostolado, são cartas escritas pelo Deus vivente, são corpo, são igreja, são noiva, são povo de Deus. Meus amados filhos, hoje e nesses próximos 45 minutos, nós vamos revisitar a visão bíblica sobre o papel da mulher e do homem na igreja e como isto reflete dentro da família. Mas para eu poder falar desse assunto, eu tenho que hoje abrir o meu coração e o altar para fazer alguns comentários. Todos os cultos eu tenho falado sobre estas vozes que estão aí tentando perverter e indignificar a família, a criança. Já tenho falado muito sobre ideologia, já temos falado sobre a questão homossexual. Hoje eu quero instruir a igreja a respeito de feminismo. Porque você sabe, esta palavra feminismo traz estereotipos para dentro da igreja. E talvez seja uma das palavras que mais afetam a tradição evangélica e bíblica da família. Eu vou lhe dizer mais.
com sinceridade. O feminismo é uma bomba de hidrogênio dentro da igreja. Às vezes é ofensivo, às vezes é ultrajante. Por que, apóstolo? Porque o que está embutido no feminismo, de certa forma, ridiculariza a maternidade, ridiculariza o casamento, ridiculariza o trabalho do lar da mulher, e isto é um erro crasso. Então deixe eu lhe dizer por que eu preciso de me postar a respeito disto, instruindo a igreja. Porque mulheres sempre tiveram um papel importante desde os primeiros dias do cristianismo. Jesus sempre falou diretamente às mulheres. Ele recusava-se a tratar as mulheres de forma diferente que ele tratava os homens. As mulheres sempre foram parte dos discípulos de Jesus e foram as primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus. Vamos depois para a igreja já paulina e vemos Paulo descrever como mulheres eram líderes das igrejas em suas casas, como as mulheres foram missionárias, levando a palavra com todos os direitos que os homens tinham. Então o feminismo, que você tanto ouve falar, estão aí nas novelas, estão aí nas notícias diárias, são movimentos políticos, sociais, são ideologias, são filosofias que pregam direitos equânimes, direitos iguais. E então começaram a criar slogans, por exemplo, o empoderamento feminino. Ora, nós que somos cristãos, não precisamos que haja um movimento, uma filosofia para empoderar, dar poder à mulher, porque quem deu poder à mulher foi Deus. Veja só você, que o Senhor disse que se um homem, um marido, maltratasse a sua esposa, que foi empoderada por Deus, ela tem poder dado por Deus, Deus cortava as orações. Quer mais poder do que isto? Deus determinou que o homem fosse obrigado a amar a esposa, sem nenhum ponto e vírgula. Diz: homens, amem as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja. Você quer mais empoderamento do que isto? Então o feminismo criou o empoderamento da mulher, dizendo: não, a mulher na sociedade não vale nada, e nós agora queremos poder, queremos a libertação dos padrões opressores patriarcais, queremos que vocês aceitem o lesbianismo, a bissexualidade. Amado, tudo isso é um grande equívoco. Porque quando se fala em poderes patriarcais, pensa-se que é um poder escravizador, e não existe. A Bíblia, desde o início, o comando da obra de Deus sempre foi o quê? Patriarcal. Deus tratou com o homem, sendo o homem o cabeça da casa e da família, desde os patriarcas. Portanto, o que esse movimento chama ao poder patriarcal? Chama de machismo. Mas a igreja de Jesus não tem, nem permite ter qualquer espírito de machismo, porque Deus não olha o homem dando mais valor ao homem do que à mulher. Deus olha o homem e a mulher de forma equânime. Agora, as responsabilidades e os papéis são diferentes. Então, a igreja ensinou e ensina que a mulher tem todos os direitos que tem o homem. A sociedade é que rejeita isto, a igreja prega isto.
Então você veja, por exemplo, a violência doméstica. 95% da violência doméstica é cometida pelo homem contra a mulher. Nós somos contra isto. Não precisa de nenhum movimento, nenhuma ideologia dizer: oh, a igreja é fascista, a igreja é machista e patriarcal porque concorda com violência. Deus nos livre de haver um homem de Deus que toca numa mulher de Deus. Está tocando na menina dos olhos e vice-versa. Então, violência doméstica, assédio sexual, estupro, direitos trabalhistas, salários iguais, nenhuma discriminação. Nós não precisamos de movimento feminista dentro da igreja. A Bíblia já ensina isso tudo. A Bíblia ensina isso tudo. Então, a igreja e o cristianismo são contra desigualdades. A igreja e o cristianismo são contra racismo. A cor da pele não faz pessoas serem diferentes diante de Deus. A igreja e o cristianismo são contra a homofobia, contra a exclusão. Nunca a nossa igreja fecharia as portas se um homossexual ou uma lésbica quisesse participar do culto. O que nós entendemos é que tanto o drogado, quanto o alcoólatra, quanto qualquer distúrbio comportamental, na hora em que a palavra de Deus é pregada, há mudança de vida. Então a igreja não é homofóbica, a igreja não exclui, porque foi Deus que estabeleceu os papéis da mulher e do homem. Nem o homem pode fazer o papel da mulher, nem a mulher pode fazer o papel do homem. Então você veja, por que esse grito? Porque o grito da igreja não se faz ouvir lá fora. Então há um movimento de ideologia de gênero, há um movimento LGBT, há um movimento feminista, porque a igreja que é conhecida aí fora é uma igreja capitalista. Não é uma igreja restauradora de vidas, que pensa na alma sem pensar no bolso. A graça de Deus, a piedade, a eusébia, não é fonte de renda. Mas a sociedade tem uma visão de que a igreja é capitalista, é machista, é exclusivista, absolutamente. Então, como a igreja não é ouvida, temos aí hoje uma indústria pornográfica que contribuiu para a violência contra as mulheres, para a coerção física, psicológica, econômica. Você veja como é que a sociedade, amados, ouçam uma coisa, não é a igreja que é machista, é a sociedade. Existe uma música no Brasil que eu a condeno veementemente, publicamente, chama a mulher de cachorra. E a turma bate palmas e compra o CD. A igreja é culpada disto? Não. Então o abuso psicológico, econômico, a exploração do corpo da mulher, a humilhação, tudo isso é cúmplice com o estupro e o assédio sexual que se vê hoje na sociedade. Deus nos livre que seja a igreja ou que fosse a igreja a promover isso. A igreja defende valores bíblicos radicalmente. Nós não deixamos que um pouquinho de fermento levede a massa toda. Então nossa cultura cristã bíblica tem que ser conservadora. Mal de nós se não formos conservadores. E este estereotipo não pode te ofender. Eu sou um conservador, por quê? Porque, por exemplo, nas questões sexuais, nós seguimos a Bíblia. Sexo é para o casamento. Nós não distribuímos camisinha, nós não fazemos apologia ao sexo, nós fazemos apologia sim, à monogamia, ou seja, um homem casado com uma mulher, heterossexuais. Não existe outro fundamento. O resto é criação dos movimentos
que não têm nada a ver com Deus. Então, como é que nós acreditamos? Qual é a visão bíblica? Nós somos a favor da família, que é constituída por um homem, uma mulher e os seus filhos, cada um com os seus papéis tradicionais. Então, quem é o patriarca da casa? É o homem. Graças a Deus que nós temos esse entendimento muito temente a Deus. Ser o profeta da casa, ser o cabeça da casa, ser o sacerdote da casa ou o rei da casa, não traz a esta pessoa a autoridade de humilhar, pisar, execrar. Pelo contrário, traz responsabilidades muito grandes ao homem. Só o homem vale a pena para a mulher e a mulher para o homem. Deus disse: eu criei Adão, eu criei Eva. Ele disse que ele criou macho, ele criou fêmea. Quem é que dormiu para que da costela fosse feita uma pessoa? Deus dormiu quem? Adormeceu Eva para tirar a costela e fazer Adão? Não. Então como nós vamos lutar contra isto? Deus criou o homem. Isto é machismo de Deus? Não, são regras de Deus. Deus criou o homem, depois o adormeceu, da sua costela ele tirou e fez a mulher. E quando Deus criou os dois, e quando Adão olhou a primeira vez Eva, não se esqueçam que eles estavam sem roupa. Vocês já estão pensando errado, hein? Eu ainda não olhei para nada, hein? Só estou aqui no lugar de Adão, hein? Quando Adão olhou, ele disse: uau! Ah não, ele disse Ixá. Ixá, quer dizer carne da minha carne, sangue do meu sangue, ossos dos meus ossos. Então, o que ele disse? Multiplicai-vos, sede fecundos, criai os vossos filhos. Então, Deus disse a Adão: Adão, manda bala. Foi Deus que criou isso. Então, quando Adão coabitou com Eva, nasceram filhos. Se fossem 2 homens ou 2 mulheres, nós não estaríamos aqui. O mundo tinha acabado. Quando morresse o Adão e o Ivo, acabaria o mundo. Mas Deus disse: procriem, só há procriação entre um homem e uma mulher. Portanto, a igreja é chamada de radicalista, por isso machista? Não. Feminismo não pode ser parte da vida de um homem ou de uma mulher de Deus, não pode. Ao longo da história cristã, se você conhece a história cristã, Deus levantou mulheres para serem pregadoras, missionárias, pastoras, olha, abolicionistas, mulheres que lutaram pelo fim da escravidão, cristãs, sufragistas, mulheres que lutaram pelo direito de voto, mulheres que fundaram igrejas, mulheres que são governantes, cientistas. Amado, não existe nenhuma dúvida de que mulheres cristãs sempre tiveram diante de Deus, no peso da balança de Deus, igualdade absoluta. Então a igreja é a casa do Deus vivo, é coluna e baluarte da verdade, e a igreja tem que refletir as verdades bíblicas sobre os papéis do homem e da mulher, para que esses papéis se reflitam na família. Olha como é que diz 1 Timóteo 3,15, para que se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder. Como é que se deve proceder na casa de Deus? A casa de Deus é a igreja de Deus vivo, é a coluna, é o baluarte da verdade. Então, a verdade tem que sair daqui. Minha querida pastora Nice de Londrina, nós amamos vocês. Um beijo grande para o meu amigo, pastor Sérgio. Então, disse que é a igreja a coluna. Coluna quer dizer sustentação. E disse:
e baluarte da verdade. Quer dizer que eu não ouço verdades nas novelas, eu não ouço verdades nos jornais falados, eu ouço verdades aqui na igreja do Deus vivo, que é coluna e baluarte. Ai da igreja se não pregar a verdade, amado. Não é igreja, tem reprovação de Deus. Então nós aprendemos na igreja os papéis na família, estudando como Jesus Cristo considerava, como ele considerava as mulheres. Veja, por exemplo, em Lucas 8, 2 a 3, assim: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades, ele chamou Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios, e Joana, mulher de Cosá, procurador de Herodes, Susana, e as outras, as quais... Quem é que prestava assistência a Jesus? Mulheres. Diz que elas prestavam assistência com seus bens. Então, mulheres generosas, mulheres que tinham coração na obra do Senhor, mulheres que, você veja, a mulher de Cosá, procurador de Herodes, seria uma mulher rica, Susana, e elas sabiam que era condição sine qua non o envolvimento financeiro para que a obra de Deus fosse sustentada, suportada. Deus tratou com mulheres. Depois, quando muita gente fugia da cena da crucificação, a maioria dos discípulos deram no pé. Veja o que diz Mateus 27, 55 e 56. Estavam ali muitas mulheres, observando de longe. Eram as que vinham seguindo a Jesus desde a Galileia para o... Então, tem machismo aqui? Não. Isso é uma coisa do Espírito Santo. Eu sempre respeito muito todo mundo, mas eu vou lhe dizer uma coisa, e os homens devem receber esta palavra como encorajamento. Quer fazer alguma coisa na igreja que tenha realmente frutos grandes? Com todo respeito aos homens, vamos imitar as mulheres. Convida as mulheres a fazer. Elas põem sangue na vida, olhos, trabalham aqui dia e noite, amado. Parabéns às mulheres da igreja, que são exemplo para nós. Entre elas estavam quem? Lá na hora da crucificação: Maria Madalena, Maria mãe de Tiago e de José, a mulher de Zebedeu. Quem é que estava lá? Eram as mulheres. Então, nós não aceitamos que haja um movimento outdoor, portanto, fora das portas da igreja, para dizer a mulher tem que ser empoderada. Deus empoderou a mulher. As mulheres são poderosas diante de Deus. Como é que um homem pode viver sem uma mulher? É um lobo perdido no mato, amado. Homem sem mulher é um lobo perdido no mato. Não sabe nem fazer café. E pudim, pior é o pudim. Quem é um homem aqui que sabe fazer um pudim? Nenhum. O bicho sabe fazer pudim? Uau, temos um. O irmão também, temos 2 irmãos pudins aqui na igreja. O irmão também, 3 irmãos pudins. 4, 5. Não, irmão, ele faz pudim. Pô, traz um para o apóstolo. Quem? O meu genro, o bispo Sérgio, faz rabanada, pão, meu Deus. Churrasco. Misericórdia. Mas você vê, no meio de uma multidão de homens, 5 levantaram a mão. Como é que nós viveríamos sem mulher? Lobo perdido no mato. O que ele falou? O irmão sabe fritar ovos? Olha como é que ele está empoderado. Eu sei fritar ovos. Eu também não, irmão. Pois o irmão me ensina a fritar ovos. Eu sei comer, mano. Temos um homem que sabe fritar ovos. Quantas senhoras na igreja sabem fritar ovos? Todas. Graças a todas. Um irmão sabe fritar ovos. O Erasmo sabe fritar ovos. Você veja, nunca Jesus viu a mulher inferior ao homem. Só não as constituiu apóstolos
e presbíteros. Os únicos cargos ministeriais que não podem ser representados ou reproduzidos por mulheres são os presbíteros, que são os anciãos, isto é um cargo de homem, e os apóstolos. Veja aqui em Mateus 10, 2 a 4. Ora, os nomes dos 12 apóstolos são: primeiro, Simão, Pedro, André, irmão, Tiago, filho de Zebedeu, João, seu irmão, Filipe e Bartolomeu, Tomé, Mateus, o publicano, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu. 4. Simão Zelote, Judas Iscariotes, que foi quem o traiu. Tanto, no ministério não existem presbíteras, existem presbíteros. Tanto que da palavra da King James Version, da versão do rei Tiago, da Bíblia original, disse presbítero, chama elder, ancião, isto é um cargo de homem. E apóstolon do grego é só para homem, são os cargos ministeriais onde não exercem as mulheres. O resto, todos os cargos podem ser exercidos por mulheres, e nós temos aqui na igreja. Então Jesus sempre viu com igualdade de papéis, com igualdade entre pessoas com papéis diferentes na igreja, que depois tem que refletir na família. Vamos ver, por exemplo, Atos 5,14. E crescia mais e mais a multidão dos crentes, tanto homens como mulheres eram agregados. Homens e mulheres. Atos 6, 1 a 3. Naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas contra os hebreus, porque as viúvas estavam sendo esquecidas da distribuição diária. Então, os 12 convocaram a comunidade dos discípulos e disseram: não é razoável que abandonemos a palavra de Deus para servir as mesas. Mas, irmãos, escolhei entre vós 7 homens de boa reputação, cheios de Espírito Santo e sabedoria, aos quais encarregaremos deste serviço. Então ele disse: olha, vamos cuidar das mulheres. Essas mulheres estão trabalhando tanto, vamos botar homens para servirem às mesas e abençoar a vida das viúvas. Olha o cuidado, olha o empoderamento de Deus com a mulher. Vamos ver em Atos 9, 36. Havia em Jope uma discípula de nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas. Era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. E depois de a lavarem, puseram no cenáculo. Como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe 2 homens que lhe pedissem: não demores em vir ter conosco. 40. É até o 41. Temos? 39. É até o 42? Sim, estamos no 39. 40. Pensei que era a minha avó, estava embolando. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse: Tabita, levanta-te. Ela abriu os olhos e, vendo Pedro, sentou-se. E ele, dando-lhe a mão, levantou-a e, chamando os santos, especialmente as viúvas, apresentou-a viva. Isto se tornou conhecido por todo o Jope e muitos creram no Senhor. Então, veja, um milagre de ressurreição com uma serva de nome Tabita, que queria dizer Dorcas, e Jesus a ressuscitou. Vamos ver outras passagens. Atos 16, 14. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava, e o Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Veja, a relação de empoderamento é de Deus. Atos 16, 1 e 2. Chegou também a Derbe e a Listra. Havia ali um discípulo chamado Timóteo, filho de uma judia, crente, mas de pai grego. Dele davam bom testemunho os irmãos em Listra de Icônio. Então, aí, veja, venha por favor um versículo anterior, aí, veja, uma judia e um grego. Deus não omitiu esta verdade, Ele deu honra à mulher judia, porque perante Deus, homem e mulher são iguais.
os papéis na família e na sociedade que são diferentes. Vamos ver em 1 Timóteo 5, 9 e 10. Não seja inscrito senão viúva, que conta ao menos 60 anos de idade, tendo sido esposa de um só marido, seja recomendada pelo testemunho de boas obras, que tenha criado filhos, exercitado a hospitalidade, lavado os pés aos santos, socorrido os atribulados, viveu na prática zelosa de toda a boa obra. Veja como é que Deus diz, olha, aquela viúva lá, que tem menos de 60 anos, mas que é um exemplo. Veja, até na viuvez, Deus empoderou a mulher. Deus reconhece o poder da mulher. Atos 18, 26. Ora, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo, porém, Priscila e Áquila, marido e mulher, Priscila e Áquila, tomaram consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho dele. Então você veja aqui uma mulher pregadora, que quando ouviu Apolo pregar, disse, olha, este homem conhece toda a lei, mas ele não conhece a graça. Chamaram-no para um canto, e Priscila e Áquila, e era uma judia casada com um romano, grego-romano, disse, agora nós vamos te ensinar melhor a graça de Deus. Quem foi que fez isso? Priscila. Então, judeus e gregos, não podem existir livres escravos. Vamos voltar lá em Gálatas 3:28, porque a igreja tem que ensinar isso para que não ouçam a voz do mundo. O que disse Paulo? Não pode haver judeu nem grego, nem escravo nem liberto, nem homem nem mulher, porque todos vós, homem e mulher, sois um em Cristo Jesus. Então, não há diferenças. O que separa as pessoas é a sociedade, não é a igreja. Os papéis do homem e da mulher são diferentes por causa de Deus os ter criado desta forma. Aos olhos de Deus todos somos iguais, mas os papéis são diferentes. Veja, por exemplo, Filipenses 1:1. Paulo, Timóteo, servos de Cristo Jesus, Paulo e Timóteo, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipe. Então, o Senhor está falando sobre o governo da igreja. O governo da igreja apostólica é dirigido por um homem. Não existe uma apóstola. Não existe uma presbítera. Isso não são termos bíblicos. É apóstolo e presbítero. Então o governo da igreja é um governo episcopal e é um governo apostólico, exercido por os homens. Mas os restantes cargos de governo podem ser exercidos pelas mulheres. Volto a dizer, nós temos aqui na igreja. 1 Timóteo 3, 1 a 4 disse, fiel é a palavra, se alguém aspira o episcopado, se alguém aspira a liderança, excelente obra almeja, está falando aqui sobre o apostolado e o episcopado, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, tem que ser temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, cordato, inimigo das contendas, não avarento, que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina com todo respeito. Você veja, quem é que ensina a criar os filhos com disciplina? A igreja, a palavra. A palavra. Então, como é que eu posso governar a igreja se eu não souber governar a minha casa? Então, está dizendo o quê? Que o homem é o cabeça da casa. E eu vou lhe dizer uma coisa, todas as vezes que um homem tenta ocupar o lugar da mulher ou a mulher do homem, amado, todas as vezes dá errado. Infelizmente nós temos hoje uma cultura cheia de necessidades, cheia de crise. Às vezes a mulher tem que ser a mãe e o pai da casa, enfim, são exceções, mas a regra é esta. Eu vou lhe dizer mais, o movimento feminista exclui praticamente o homem da relação com a mulher.
Olha, eu estava lendo uma autobiografia de uma grande médica americana. Ela era assim, americana judia, o expoente que você imagina da medicina, um crânio. Eu tenho um livro dela. E ela disse, olha, quando eu cheguei aos 44, 45 anos, ela já tinha ganho não sei quantos prêmios, já tinha isso, já tinha... E ela disse, falta-me alguma coisa na vida. Ela disse, falta-me um marido, falta-me os filhos. E ela partiu para o casamento e partiu para os filhos, para ter filhos. Por quê? Porque, amado, quem completa uma mulher é um homem. Quem completa um homem é a mulher. Não adianta pensar que um homem completa o homem, não completa. Nem imaginar que uma mulher completa uma mulher, não completa. Então, nós somos bíblicos, nós somos a favor da família. Claro que os papéis são diferentes. A mulher é mais frágil, o homem é mais forte por natureza. O sacerdócio da casa é a exigência de Deus com o homem e a submissão à mulher. Agora, uma mulher cristã evangélica, que tem dificuldade de ser submissa ao seu marido, porque defende uma bandeira do feminismo, vou dizer uma coisa, a senhora está equivocada se tem esse pensamento. A Bíblia diz, homem, marido, ama a tua esposa, mulher, sede submissa, submetei-vos um ao outro. Então, se uma mulher diz, não, mas eu sou contra esse negócio de que marido é o cabeça da casa. Bom, você está sendo contra Deus. Não fui eu que criei isto. Quem criou isto foi Deus. E as regras de Deus é que dão certo. Então nós temos que ter esse cuidado. Então temos agora 10 minutos. Vamos ver papéis que se refletem na família. 1 Timóteo 2,15. Todavia será preservada através da sua missão de mãe, se ela permanecer em fé e amor, santificação com todo o bom senso. Veja, a mulher, em princípio, tem a função de ser o quê? Mãe. Ah, mas eu quero, porque eu tenho um movimento LGBT, meu negócio é eu como uma mulher. Mano, a função dada por Deus, eu não posso ser contra. Diz que é a mulher que tem que ter filhos. É preservada a missão de mãe. Efésios 5:25. Maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E assim mesmo se entregou por ela. Então, esta função do marido amar a mulher, amar é o que, apóstolo? Amar é mandar flores e entupir de chocolates todo dia. Não, amar é considerar, é respeitar, é apreciar, é dignificar. Isso aqui é amar. Proteger. Vai, as irmãs me ajudem aí na mensagem. Mais. Honrar, mais. Digam, vão dizendo. Cuidar, mais. Fazer carinho, dar colo, mais. Cafungar no cafuné, fazer massaginha no pé, puxar o cabelinho de noite, mais, amado, vão dizendo mais. Maridos, vamos abrir o olho, amado. Só uma irmã bateu palmas, hein? Vamos lá, Efésios 5:22. Então você vê o papel do marido ama a esposa. Isso tem que se refletir. Você aprende na igreja a verdade, isso tem que se refletir na sua casa. Mulheres, agora vamos pegar pesado. Eu queria contar uma história pesada e suja, posso? É que o elefante caiu na lama. Isso é coisa de português, é só para dar uma... Que agora eu vou falar, mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor. Então, pode uma mulher de Deus ser submissa a Jesus e insubmissa com o seu marido? Quem é que estabeleceu isto aqui? Foi Deus. Agora veio o movimento feminista assim, não, isso é machismo. A mulher não foi feita para ser submissa. A mulher foi criada para ser submissa ao marido. O homem foi criado para amar, cuidar, ajudar, tudo. A mulher, honrar tudo. Então, esses papéis não podem ser invertidos.
Porque o movimento ridiculariza a igreja, dizendo nada disso, a mulher não tem que ser submissa, a mulher é igual, ela pode fazer o que quiser da sua vida. Não pode fazer o que quer, não pode. As regras foram estabelecidas por Deus. Por isso é que ele diz no versículo 21, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Quer dizer, o marido e a mulher diante de Deus têm a mesma obrigação de se sujeitarem ao Senhor, de serem submissos a Deus. 1 de Pedro 3,7. Maridos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11. Está embolando outra vez. Gente, o que eu faço para ganhar a vida, né? Vamos lá. Maridos, 18, 19, 20. Vivei a vida comum do lar. É comum, é igual. Responsabilidades iguais, papéis distintos. Primeiro, com discernimento. Tem que entender o valor. A igreja ensina, a igreja é coluna e baluarte da verdade. O que se ensina aqui na igreja é verdade. A doutora disse há pouco, você é um homem de Deus. Ela viu verdade na minha vida. Então ela disse, com discernimento, tendo consideração com a vossa mulher. Os homens têm consideração com a mulher, digam amém. Que lindo, amado, maravilha. Que não há problemas, é isso mesmo. Amém, bispo. E diz assim, porque a mulher é a parte mais frágil. Ela não é fraca, é frágil. Ela não é para ser humilhada, é para ser honrada. Pô, os homens estão sérios hoje aqui na igreja. Agora vamos lá. Tratai-a com dignidade. Quem mandou empoderar a mulher foi Deus, amado. E agora vem, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça, diante de Deus, equânimes. Agora vem a chave do sucesso da mulher, para que não se interrompam as vossas orações. Diga, barbaridade, tchê. Quer dizer que se o marido não trata a mulher com dignidade e honra a Deus, corta. Ele fica gritando às 3 da manhã, oh Deus! E o Senhor diz, não entendo. Senhor, o meu trabalho. Meu irmão, não consigo, não chega aqui em cima. É como bronze, você está fazendo barulho, mas não ouço nada. Se não tiver amor. Então diz que cortam as orações. Vamos para os 3 últimos versículos. Homem e mulher são responsáveis pelo ensino dos filhos. 1 Tessalonicenses 5,12 diz, agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e vos presidem no Senhor e vos admoestam. Então o apóstolo está vos presidindo no Senhor, está admoestando, está encorajando, está ensinando. A igreja tem que pregar a verdade, senão a família não reproduz Deus. Versículo 13 diz a palavra do Senhor, que os tenhais com amor, com máxima consideração, por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Então, eu disse, os papéis na igreja têm que refletir na família. Estes valores todos são refletidos na relação do homem e mulher, marido e mulher e os filhos. 2 Timóteo 1,5. Pela recordação que guarda a tua fé, Paulo está falando com Timóteo, sem fingimento, porque muitas vezes se finge fé. Mas olha, Timóteo, primeiramente eu vi essa fé sem fingimento na tua avó. Eu gosto deste versículo aqui, eu falei muitas vezes dele. Primeiro eu vi a fé sem fingimento na avó Lloyd. Que as avós digam amém. Temos várias. E depois eu encontrei isso na tua mãe, Eunice. As mães digam amém. E agora estou certo também em ti. Então veja só, Lloyd ensinou a filha Eunice a respeito da fé. Eunice ensinou o filho Timóteo. Estes são papéis dos pais. Não pode pensar assim, eu não tenho responsabilidade com os filhos. Nós temos responsabilidade com os filhos. Os filhos têm que reproduzir o que recebem dentro de casa. Isso é fundamental.
Depois o último versículo, 1 Timóteo 3:4. Que governe bem a própria casa, está falando ao homem, criando os filhos sob disciplina. Ora, antes de terminarmos o culto, o que é que nós temos visto em grande parte da juventude aí fora? Filhos indisciplinados. Garota de 12 anos pregando estaladão na mãe. Filho de 10 anos mandando dentro de casa. Ah, pastor, mas isso é machismo, isso é patriarcal. Vocês são patriarcais, vocês são machistas. Senhor, Deus disse que os filhos têm que ser criados sob disciplina. Disciplina não quer dizer bater com raiva de raia, quer dizer limite, quer dizer impor. Disciplina é imposta, é ensinada. E ele disse com todo o respeito. Portanto, estas regras se aprendem aonde? Na igreja. Com o mensageiro da igreja, com o pastor pregador da igreja. Se aprende. Para depois esses papéis terem o seu reflexo dentro da família. É muito interessante terminarmos então com esse pensamento. Quando você segue e tem esses papéis bem explicados e vivenciados, nós estamos aqui desde o dia 1º de janeiro, não é verdade? Falando sobre família. Normalmente e tradicionalmente as famílias, quando tem um problema, brigam. Nós ensinamos a dialogar. Senta e conversa. Senta e conversa. Esta é a regra de Deus. Mas às vezes, apóstolo, eu tenho vontade. Banho gelado, suco de limão com gelo, passa tudo. É porque o senhor não conhece o meu marido. Deus conhece. Pastor, mas às vezes a minha esposa me leva. Amado, Deus usa as imperfeições do um do outro para se corrigirem e se aperfeiçoar. A verdade é que quando um não quer, dois não brigam. Dois bicudos se bicam, mas quando não quer, dois não brigam. É melhor ter paz do que ter razão, amado. Estou te ensinando esta regra de vida há muitos anos. Dá um diálogo. A novela não deixa haver diálogo. O smartphone não deixa haver diálogo. O iPad não deixa haver diálogo. A novela, e se você não quer que as novelas destruam a sua família, não ligue novela na sua casa. Se você não quer o diabo dentro da sua casa, não permita. Porque as pessoas às vezes no automático, chegou 6 horas, ligou a novela das 6, ligou a novela das 8, ligou a novela... Amado, quer novela mais vergonhosa dessa última que terminou agora? Eu leio nos aplicativos da internet. Encorajaram a ideologia, encorajaram o tráfico, encorajaram a penúria do que existe de pior na sociedade. Então o diabo vem lutando contra a família ferozmente. E nós, com ousadia e com a espada na mão, nós vamos dizer sim para Deus e não para este surto que está a nossa sociedade vivendo, que quer no fim destruir a família. O que a novela e a sociedade, esses que são apologistas das ideologias, do feminino, querem destruir os valores da Bíblia Sagrada e das famílias evangélicas. Então eu quero terminar dizendo, aqui não. Nenhuma família do nosso ministério será vítima. Todas as famílias do nosso ministério são vencedoras. Receba em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Senhor Jesus,
eu tirei sementes do alforje do pastor e as semeei no coração de terra boa dos eleitos do Senhor. Sou muito grato, Deus, por poder ter esta missão de conduzir as ovelhas ao aprisco. Esta palavra já está germinando, já começou a dar frutos. Haverá transformações, haverá um momento em que o martelo esmiuça a pedra, Pai, e as famílias serão conhecidas como famílias benditas do Senhor. No nome de Jesus, e o povo de Deus diga amém, amém e amém. Graças a Deus. Vamos ficar de pé. Vamos dar um lindo aplauso, lindo, lindo. Glória a Deus. Glória a Jesus. Levante as suas mãos para os céus. Obrigada, Senhor, porque todos os dias nós temos sido conduzidos em triunfos, Senhor. Tu tens nos orientado a cuidar daquilo que Tu nos deste de tão precioso que é a nossa família. É dentro dos nossos lares, Senhor, que nós crescemos, que nós amamos, aprendemos a amar, aprendemos a cuidar, Senhor, e aprendemos a glorificar o Teu nome, Senhor. Pai amado, dá ordens aos Teus anjos que nos levem em paz. Guarda-nos, Senhor, livra-nos de todos os males, Pai. Senhor, e que nesta semana o Teu mover seja sobrenatural na vida daqueles que creem, Senhor. Que os sinais, Senhor, tão esperados, Senhor, desçam sobre cada lar aqui representado, em nome de Jesus. Saia daqui grato a Deus pela família que o Senhor te deu. É a melhor família que você poderia ter. Cuide da sua família, em nome de Jesus. Amém.